Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Jonias, estamos de volta entendendo o Apocalipse, vídeo 15, capítulo 8, coisas que depois destas vão de acontecer, abertura do 7º selo e o toque das 4 primeiras trombetas, versículos de 1 a 13. Esse capítulo tem 13 versículos. É um capítulo polêmico, especialmente a meia hora, logo no versículo 1. Versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esse entendimento aqui é polêmico e as 5 correntes ou vertentes de interpretação apocalíptica divergem. Nós vamos citar aqui pelo menos 2 realidades, porque ninguém é dono da verdade. A meia hora para uma certa vertente apocalíptica é que Jesus virá com o seu séquito, com o seu cortejo por época da sua segunda vinda, na segunda fase da vinda de Cristo. E a outra vertente é que é um momento de grande reflexão e solenidade, porque vão se desencadear juízos na perspectiva dos toques das 7 trombetas. E eu devo dizer aqui que os juízos das 7 trombetas não são juízos a mais, mas são visões sobre os juízos dos selos. É como se fosse abordagens em vários aspectos dos mesmos juízos. Há quem faça uma conta, pega-se como base o calendário profético, e é bom que se diga que o calendário profético é de 360 dias, baseado no calendário dos judeus, não no gregoriano, que é o calendário que governa o mundo, é o calendário europeu. É o judeu. 360 dias equivale a um ano profético, e dividindo-se por 24 horas, se tem 15 dias, que corresponde a 1 hora, dividindo por 2, se tem 7,5. Como a expressão é quase por meia hora, não é meia hora, então seria 7 dias a correspondência desta meia hora, que é o tempo para muitas correntes que entendem que Jesus vai demorar 7 dias na sua vinda em glória. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. As trombetas falam de anunciação de datas solenes, de deslocamento de Israel do acampamento, coisas muito solenes são anunciadas através das trombetas. Era uma praxe do Velho Testamento essa ocorrência. E aqui não é diferente. A expressão apocalíptica revê situações do Velho Testamento, mesmo porque o Apocalipse é o cumprimento de todas as profecias da Bíblia Sagrada. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o povo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vamos rever a situação do Velho Testamento, como funcionava no tabernáculo estes instrumentos ou utensílios simbólicos. Aqui o tabernáculo, onde nós temos os utensílios, e o altar do holocausto, onde era oferecido ou imolado o cordeiro, o novilho, e aqui o altar do incenso, onde era oferecido o incenso sagrado a Deus e representa as orações. Êxodo capítulo 30, versículo de 1 a 38, o incenso sagrado, que era composto
de Storaque, Onisha e Gawain. Representa a oração expressa e chegando até Deus. Numa similitude destas realidades orientadas por Deus no Velho Testamento, através de Moisés, aqui, na visão apocalíptica, não é diferente. E veio e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para o povo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Este anjo aqui faz um trabalho sacerdotal. Ele é o anjo sacerdote. Não é um anjo qualquer. Ele é o próprio Jesus Cristo. Nenhum anjo possui a especificidade ou tem a autoridade de pegar as orações e fazer valer diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele é o anjo que apresentou-se a Abraão, é o anjo que lutou com Jacó no Vale de Jaboque, é o anjo que se apresentou na sarça ardente a Moisés, é o anjo que guiou Israel, é o anjo que apareceu a Josué nas campinas do Jordão, perto de Gilgal. Aleluia. É o anjo que defendeu o sumo sacerdote ali no capítulo 3 de Zacarias. Este é um anjo especial, é o próprio Jesus Cristo. Só ele tem essa autoridade de fazer valer nossas orações, intercedendo junto a Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aqui, estes fenômenos que ocorrem aqui são representativos do poder de Deus. Evidentemente que traz embutido os juízos de Deus, porém representa o poder extraordinário de Deus, representado através dos trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Eles estão a posto, eles estão prontos para tocar, para anunciar os eventos que vão se desencadear ao longo dos toques das trombetas. E os toques das trombetas não são juízos a mais. Devo realçar isso aqui. Mas são diferentes visões dos próprios juízos da abertura dos 7 selos. Inclusive aqui, esse tocar das 7 trombetas está dentro do 7º, da abertura do 7º selo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas da terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O primeiro anjo tem a especificidade de tocar a trombeta, e os efeitos é de saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva fala de direcionamento do alto, que vem de cima, a autorização de Deus. E fogo fala da ira de Deus, e sangue fala de morte. E foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. As árvores falam do orgulho das nações, dos povos, as árvores e ervas. Vamos antes visualizar aqui um organograma do tocar das 7 trombetas. Na abertura dos 7 selos, nós vamos ter 7 trombetas tocando. Os efeitos: saraiva, asteroide, cometa, luminares, primeiro ai, segundo ai e terceiro ai, respectivamente, a partir da primeira trombeta tocada. Saraiva e fogo misturado. Quando nós olhamos esta realidade, nós vamos depreender que é literal. Pode ser vindo do alto, ou pode ser vindo do alto direcionado
pelos efeitos do avanço científico. Hoje nós temos bombas poderosíssimas que traz efeitos dos mais catastróficos numa similitude dos efeitos da saraiva e fogo misturado com sangue. A primeira experiência de bomba atômica, que foi lançada no México, no Novo México, no dia 15 de julho de 1945, já com os olhos postos no lançamento da primeira bomba atômica, que foi lançada no dia 6 de agosto de 1945, sobre Hiroshima. No dia 9 de agosto de 1945 foi lançada a outra bomba sobre Nagasaki. Agora, olhando os efeitos, o que interessa aqui são os efeitos desta bomba. Em forma de cogumelos, ela traz um aspecto do fogo misturado ali, conforme a profecia determina. Veja que efeitos dos mais dramáticos. Hoje nós temos vários tipos de bombas que causam efeitos similares. A bomba de nêutron, por exemplo, traz efeitos dos mais estarrecedores. E nós temos vários tipos de bombas modernas, bomba eletrônica, bomba de nêutron, bomba atômica, bomba humana, vários tipos de bomba. E a de nêutron e a bomba atômica traz esses efeitos similares ao direcionamento da profecia através dessa assertiva apocalíptica. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra, que foi queimada sua terça parte. Agora, no versículo 8, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Vamos ler os versículos e depois nós vamos explicando versículo por versículo. Esse capítulo tem 13 versículos. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. No versículo 10, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. No versículo 11, continuando aqui, esse capítulo 8, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E o último versículo, eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Dissecar aqui sobre a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. No versículo 9, morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte das naus ou navios. Podemos imaginar aqui os efeitos de um grande meteoro caindo no mar. Um meteoro caindo no mar e fazendo todo este estrago. Nós temos elementos modernos suficientes para causar efeitos similares, catastróficos, como os descritos neste texto bíblico. Veja aqui a notícia que pode muito bem nos fazer inferir os resultados ou os efeitos descritos nesse texto bíblico. A NASA confirma a explosão de meteoro a 1000 quilômetros da costa brasileira. Isso ocorreu. Ao explodir
esse meteoro liberou energia equivalente a 13.000 toneladas de TNT. TNT é um material explosivo chamado trinitrotolueno. Então, veja bem que nós temos elementos capazes para produzir efeitos similares aos descritos na passagem bíblica. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aqui há um contraste entre o evento de Mara, quando as águas eram amargas e tornaram-se doces. Aqui as águas doces tornam-se amargas, efeito do absinto, que é uma losna, ou a losna é uma substância forte e amarga que simboliza amargura, pesar, calamidade. E nós já temos isso registrado em Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, e Jeremias capítulo 23, versículo 15. Já essa questão do amargor, da losna, já está descrito na própria Bíblia. Razão que nos leva a inferir o resultado das águas amargas oriundos dos efeitos do absinto, a estrela que cai, a grande estrela que cai sobre a terça parte dos rios, sobre os rios, e causa efeitos de destruição da terça parte. Rios, fontes, fala do segredo da vida, é o que representa para as nações da terra. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. O sol e a lua e as estrelas são afetados na sua terça parte. E já havia uma previsão de Jesus no capítulo 21 e 20, versículo 25 de Lucas. Há uma semelhança aqui da praga das trevas, quando os astros que traz a luminosidade à terra, por exemplo, o sol, lua, perde o seu efeito e causa treva. Este anjo tinha uma mensagem estarrecedora e muito curiosa. Os 3 ais. No versículo 13, que é o último versículo: e olhei e ouvi uma águia, um anjo, que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apesar dos juízos destas 4 trombetas serem tremendos, vem aviso de que as 3 últimas trombetas serão ainda piores. São chamados de ais. Os ais dos que habitam sobre a terra. Aqui faltam ainda 3 trombetas a serem tocadas. Nesse capítulo 8 nós vimos 4 trombetas. E essas 3 trombetas restantes vão abordar aspectos
com meticulosidade, mais tremendos ainda. Estamos num estudo meticuloso do livro de Apocalipse. Neste capítulo, podemos inferir os efeitos catastróficos do juízo de Deus, já previsto nos selos e abordados em detalhes no toque das 4 trombetas, faltando ainda 3, que seriam mais estarrecedoras ainda.